O senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, divulgou um vídeo em que protesta contra as ações do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que mandou a Polícia Federal invadir as casas de mais de 30 pessoas, entre as quais militares, o ex-presidente Jair Bolsonaro e a sede do Partido Liberal. O senador lembrou que o próprio ministro se declara vítima no inquérito e questionou: como é que alguém que é vítima pode presidir um inquérito com isenção? Marinho apontou: a democracia está em risco. O PL é somente o maior partido de oposição no Brasil. Nós estamos num momento muito delicado da democracia brasileira. O senador apontou que o PT pediu a cassação do registro do PL e disse: o que querem, na verdade, é que não haja oposição no país. Rogério Marinho acrescentou: estão interessados em calar, emudecer, impedir que se manifestem aqueles que pensam diferente dos que estão atualmente no poder. Isso é a negação da democracia, é a negação da liberdade, é a negação da controvérsia natural que faz com que a democracia seja vibrante. Ao divulgar o vídeo, o senador disse: a perseguição política sob o disfarce de justiça ameaça a democracia. A ação da Polícia Federal contra membros do Partido Liberal e da oposição é mais um ataque à nossa Constituição. É essencial que a sociedade e o Congresso se unam em defesa do reequilíbrio entre os poderes e da retomada da normalidade democrática frente às excepcionalidades que atentam contra a nossa legislação. A perseguição aos conservadores já vem ocorrendo há vários anos sob o olhar complacente do Senado Federal, que nada faz para garantir direitos fundamentais e prerrogativas de parlamentares e advogados. O país tem presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. Há quase 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes vem conduzindo inquéritos políticos, utilizando a Polícia Federal para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários, atropelando o Ministério Público, o devido processo legal e os direitos humanos. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 31 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Hoje, 8 de fevereiro de 2024, mais uma ação promovida pelo ministro Alexandre de Moraes, dividida em 2 etapas.
A primeira aborda a prisão, a busca e apreensão em mais de 30 endereços contra diversos indivíduos que o ministro entende estarem envolvidos na questão do dia 8 de janeiro. Nós queremos reafirmar aqui que nós não somos contrários a que as pessoas sejam investigadas. Até porque ninguém, nem o ministro Alexandre, nem eu, nem o presidente Bolsonaro, nem o Lula, nem nenhum de nós está acima da lei. Agora, dentro do que preceitua a Constituição. O ministro, novamente, nesta peça, que foi publicada e todos têm acesso, mostra que ele seria o principal alvo da ação caso ela fosse implementada. Ou seja, ele estava sendo monitorado e seria preso. Como é que alguém que é vítima pode presidir um inquérito com isenção, com equilíbrio, com imparcialidade, resguardando os direitos fundamentais daqueles que estão sendo investigados e preservando, sobretudo, a rigidez desse processo no futuro, evitando contaminação e nulidades, como ocorreu recentemente no próprio processo da Lava Jato, que o próprio Supremo Tribunal Federal entendeu que havia vício e simplesmente está acabando, liquidando um processo público que mostrou claramente a corrupção que acontecia no Estado brasileiro, patrocinado pelo Partido dos Trabalhadores. Ou a segunda parte é uma ação, e essa igualmente séria, contra o PL, o Partido Liberal. E nesta ação, vejam, senhores, o ministro alega que o fato do PL ter contratado uma consultoria técnica para subsidiar uma ação que foi impetrada contra a ação da Justiça Eleitoral, no sentido de que o processo eleitoral teria algum problema, algum defeito e que precisaria ser corrigida, naquela oportunidade, há mais de um ano atrás, o próprio ministro Alexandre de Moraes determinou que havia litigância de má-fé, quer dizer, não aceitando o direito que qualquer cidadão, qualquer instituição tem de peticionar em juízo quando se sente ou tem algum direito que ele acredita que tenha sido ultrapassado. O ministro decretou litigância de má-fé e multou o partido de 22 milhões de reais. E agora traz para dentro do processo, buscando fazer uma conexão com o inquérito de milícia digital que aconteceu em 2020 e que esta situação estaria dentro de uma grande articulação para propiciar um ambiente de golpe. Senhores, meus amigos, aqueles que estão nos assistindo agora, a democracia está em risco. O PL é somente o maior partido de oposição do Brasil. A ação do ministro, além de inibir, de emudecer, de tentar calar o Partido Liberal nas vésperas de um pleito eleitoral, impede, por exemplo, que a principal liderança do partido, que é o presidente Bolsonaro, possa conversar com o presidente Valdemar para traçarem planos, estratégias e tomarem decisões a respeito das eleições que se avizinham. Nós estamos num momento muito delicado da democracia brasileira. Isso se soma, inclusive, a uma ação que foi dada entrada agora na Procuradoria-Geral da República, nessa mesma data, no dia de hoje, pelo senador Humberto Costa, do PT, que pede a cassação do registro do PL. O que querem, na verdade, é que não haja oposição no país. Estão preocupados, certamente, com o tamanho, com a pujança, com a adesão que existe à direita e aos conservadores no país. Estão preocupados não apenas com as eleições de 24, mas também com as eleições de 2026. Estão interessados em calar e emudecer e impedir que se manifestem aqueles que pensam diferente dos que estão atualmente no poder. Isso é a negação da democracia. É a negação da liberdade, é a negação da controvérsia natural que faz com que qualquer democracia seja vibrante. O que nós queremos é que a Constituição seja cumprida e o Congresso Nacional, a sociedade brasileira, a população brasileira precisa, junto conosco, estar atenta a essas ultrapassagens que se tornaram banais, permanentes na nossa legislação. Em nome da democracia, nós estamos, infelizmente, assistindo à morte da democracia. Nós estivemos hoje, durante a tarde, no princípio da manhã, conversando e reunidos lá na sede do PL, em função dessa última ação que foi impetrada no dia de hoje,
que foi uma ação de busca e apreensão contra mais de 30 pessoas, com 4 mandados de prisão, e uma outra ação de busca e apreensão na sede do PL, na residência do presidente Valdemar da Costa Neto. Em relação ao primeiro objeto, a nossa preocupação é a mesma das ações anteriores. Hoje no Brasil, nós estamos observando uma situação que tem nos preocupado muito. Independente do mérito da ação dessa ou daquelas que antecederam esta ação, nós estamos verificando que o que era banal, o que era excepcional, está sendo banalizado. O princípio do juiz natural, da imparcialidade, da impessoalidade, o devido processo legal está sendo deixado de lado em nome da defesa da democracia. E isso fragiliza a democracia brasileira. Eu quero lembrar aos senhores, sem contextualizar e sem perda de tempo, que este processo atual, uma das principais peças, que é a delação do ex-ajudante de ordem do presidente Bolsonaro, Mauro Cid, é colocada de uma forma muito enfática pelo ministro Alexandre de Moraes, de que ele estaria sendo monitorado e que ele, o ministro Alexandre de Moraes, seria ao final aprisionado caso houvesse o pretenso golpe de Estado que ele alega existir nas investigações que ele faz. Qualquer estudante de direito sabe que quem é vítima não pode investigar, não tem imparcialidade, não tem isenção para estar à frente de um inquérito. Nós tivemos recentemente no Brasil um episódio que chocou toda a sociedade brasileira, e foi o caso da Lava Jato, onde o Tribunal Superior, o Supremo Tribunal Federal, declarou a suspeição de um juiz, porque por interceptações ilegais, pretensamente, não formalmente ilegais, se identificou um provável conluio entre os juízes e promotores de justiça que investigavam aquele caso. Um caso que toda a sociedade brasileira assistiu, onde houve delações, onde houve acordos de leniência, onde houve pessoas que confessaram crimes de desvio de recursos públicos, onde bilhões de reais foram devolvidos, e todos esses processos, essas ações estão sendo desmontadas em função de nulidade do processo. Então, até em defesa da democracia brasileira, é importante que nós tenhamos um processo isento. É importante colocar para vocês que nós reafirmamos que ninguém está acima da lei. Ninguém está. Nem eu, nem os senadores que aqui estão presentes, nem o presidente Lula, nem o ex-presidente Bolsonaro, nem tampouco o ministro Alexandre de Moraes. Mas a lei, a Constituição, o Estado de Direito, o devido processo legal, a forma adequada de se fazer uma investigação. Não é possível nós assistirmos uma investigação em que claramente aquele que é vítima, a pretensa vítima dessa ação, é quem conduz o inquérito. Não é possível nós imaginarmos que haverá imparcialidade nesse processo. E as ações espetaculares que estão se sucedendo mostram que há uma espécie de método. E isso é intolerável, porque isso fragiliza a democracia. Em relação ao segundo processo, a segunda ação contra o PL, talvez a gravidade seja do mesmo tamanho, da mesma dimensão. Nós estamos falando do partido que faz oposição ao atual governo. Nós estamos falando do equilíbrio, do vigor, da pujança da democracia no nosso país. Nós estamos falando do maior partido de oposição. Nós estamos falando de uma ação que justifica a atual ação de busca e apreensão, que foi o fato de que o PL contratou uma empresa especializada para subsidiar uma ação judicial onde questionava uma situação da justiça eleitoral. Ora, o direito de peticionar é um direito assegurado na Constituição brasileira para qualquer cidadão ou qualquer instituição. Mas aquela ação, naquele momento, há um ano atrás, foi declarado litigância de má-fé e o partido foi condenado a pagar mais de 20 milhões de multas. Pois bem, aquela ação serviu de pretexto para uma busca e apreensão dentro de um PAD derivado de um inquérito que foi aberto em 2020 de milícias digitais, quer dizer, 4 anos atrás.
para colocar uma tese de que as milícias digitais mais o Partido Liberal, juntos, haveriam engendrado a tese de um golpe contra o Estado brasileiro. Então, é um contorcionismo jurídico para inibir a oposição brasileira, né? E vejam, por coincidência, o senador Humberto Costa do PT ingressa hoje com uma ação junto à PGR pedindo o cancelamento do registro do Partido Liberal. Então as pedras parece que se encontram. Nós estamos diante de uma situação muito complicada, muito perigosa para a democracia brasileira. Nós não podemos e não devemos calar aqueles que pensam diferente em nosso país. Nós estamos extremamente preocupados e acreditamos que é necessário que haja isenção e que a Constituição seja cumprida. Então essa é a minha declaração inicial. Uma pergunta para o senhor, e principalmente